Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, olha, mais impressionantes de toda a teologia: a santidade de Deus. E para começar, vamos direto para uma visão realmente avassaladora, a do profeta Isaías. Antes de qualquer definição, de qualquer explicação, vamos só ouvir o que ecoa na sala do trono celestial. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso aqui não é um cântico humano, não. É o som de seres celestiais em completa admiração. E é exatamente aqui que a nossa análise começa. Para a gente entender o contexto, a cena se passa num momento bem tenso, de crise nacional. É o ano em que o rei Uzias morreu. Então, nesse vácuo de poder aqui na Terra, Isaías, ele tem um vislumbre do verdadeiro poder, o celestial. Ele vê o Senhor sentado num trono, um trono alto e sublime. E a barra da sua veste, ela simplesmente enche o templo todo. A majestade da cena é avassaladora. E os elementos que compõem essa visão são de arrepiar. Não é só o trono, é a fumaça que enche o lugar, sabe? Os alicerces do templo tremendo com o som da voz deles, e a presença dos serafins, criaturas magníficas com 6 asas. Cada detalhe só aumenta a sensação de um poder, de uma glória, que a gente nem consegue descrever em palavras. E isso mostra uma reverência que é absoluta. Os serafins, que são as criaturas mais próximas do trono, eles usam a maioria das suas asas não para voar, mas para se cobrir. Eles cobrem o rosto porque são incapazes de olhar diretamente para a glória de Deus e cobrem os pés, reconhecendo que até o chão onde estão é sagrado demais. Se eles, os seres mais majestosos, reagem assim, o que isso nos diz sobre a santidade que eles estão testemunhando? Bom, essa experiência toda de Isaías nos leva à pergunta central. O que exatamente significa essa palavra santo? A palavra que faz até os céus tremerem. Para entender a visão, a gente precisa decodificar esse cântico. A palavra hebraica no centro de tudo é kadosh, e a raiz dela significa algo bem fundamental: ser cortado, separado, colocado à parte. Ou seja, antes mesmo de significar pureza moral, santidade significa ser outro, significa estar numa categoria completamente diferente de todo o resto. E essa ideia de separação se desdobra em 2 significados principais. De um lado, a gente tem a pureza moral. O que é isso? Deus é absolutamente sem pecado, sem mancha. E do outro lado, a transcendência. Ele é totalmente distinto, elevado acima de toda a criação. A questão aqui não é só ser melhor, é ser fundamentalmente diferente. Para a gente ter uma ideia dessa pureza, esse versículo é perfeito. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Vamos pensar um pouco nisso. Nenhuma sombra, nenhuma variação, nenhuma área cinzenta. É uma pureza absoluta, incandescente. Qualquer coisa que seja impura simplesmente não consegue coexistir na presença dele. E sobre a transcendência, sobre essa diferença entre o Criador e a criação, a fonte que pesquisamos usa uma analogia bem forte. Compare Deus com a criatura mais majestosa que se possa imaginar. Um serafim, por exemplo. Pois é, essa criatura, em comparação com Deus, é como um micróbio rastejante. A distância é infinita. Ele não é apenas maior, ele é qualitativamente outro. E isso nos traz de volta ao cântico. Por que repetir 3 vezes? Bom, na língua hebraica, a repetição é a forma de dar ênfase. Se eles dissessem santo, santo, já seria o superlativo, como dizer santíssimo. Mas repetir 3 vezes, isso é algo único. É o jeito hebraico de expressar a ênfase máxima, o absoluto. Não é só um atributo de Deus, é o atributo que define a essência dele. Certo. Se Deus é tão puro e tão transcendente assim, o que acontece quando um ser humano, que não é nada disso, entra em contato com essa realidade? A experiência, como as fontes descrevem, é transformadora, mas também é traumática. E a gente viu um padrão muito claro nas Escrituras. Não foi só com Isaías. Quando Isaías viu o Senhor, ele gritou: "Ai de mim, estou perdido." Daniel, quando teve uma visão da glória divina, disse: "Nenhuma força restou em mim." E o apóstolo João, ao ver o Cristo glorificado, caía a seus pés como morto. A reação é consistentemente a mesma, um colapso total diante de uma glória que é simplesmente insuportável. A santidade de Deus age como uma luz perfeita, que revela cada grãozinho de poeira. No instante em que Isaías viu a santidade divina,
Ele não pensou na sua própria bondade, ele viu a sua própria impureza. O grito dele, sou um homem de lábios impuros, mostra que a santidade de Deus nos força a enxergar a nós mesmos com uma clareza que chega a ser dolorosa. É um sentimento de desintegração, como uma das fontes descreve. Toda essa realidade da natureza de Deus tem uma implicação direta em como o nome dele é tratado. Nas Escrituras, um nome não é só um rótulo, é a representação do caráter da pessoa. Logo, um Deus santo tem um nome santo. Por exemplo, o nome sagrado, YHWH, é tão ligado à sua santidade que os judeus ortodoxos evitavam pronunciá-lo. Eles usavam Adonai, ou Senhor, no lugar. Isso nos ajuda a entender o terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. Não é só sobre não xingar, é sobre não usar o nome sagrado de forma frívola, comum, ou associá-lo a algo impuro. É sobre não profanar o que é sagrado. E a importância disso é tão grande, tão central, que a primeira coisa que se pede na oração que Jesus ensinou é justamente esta: santificado seja o teu nome. Antes de pedir pelo pão ou pelo perdão, o pedido principal é que o caráter de Deus, que está representado em seu nome, seja tratado como santo, como separado, como reverenciado. Diante dessa realidade toda da santidade de Deus e do seu nome, qual é a consequência para quem o segue? A conclusão lógica é um chamado para refletir essa mesma santidade. A ideia é que a glória de Deus não fica só lá no céu. Ela deve ser refletida aqui no mundo. E o espelho designado para isso é o seu povo. Uma comunidade santa, um povo que vive de forma separada e pura, acaba apontando para um Deus santo. É assim que a glória de Deus se torna visível no mundo. E isso nos leva à conclusão prática, que está resumida perfeitamente neste versículo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A resposta ao encontro com a santidade de Deus não é só ter medo e admiração, mas é buscar transformação, é buscar imitação. Então, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a santidade de Deus é essa realidade tão absoluta, de pureza total e de transcendência infinita, o que significa, na prática, viver uma vida de verdadeira reverência hoje em dia? Como isso muda a forma de orar, de falar, de viver? A resposta a essa pergunta muda tudo.